Olá pessoal, meu nome é Tainara Penedo, eu sou professora de Direito Constitucional no ProOrdem Cursos. Estou aqui com vocês hoje para falar sobre federação. Federação é um tema muito cobrado na primeira e na segunda fase do exame de ordem. Se você está se preparando para a OAB, vem comigo que esse vídeo é para você. Bom, antes de iniciarmos o estudo da Federação Brasileira propriamente dita, eu quero acentuar a diferença entre Estado unitário e Estado federado. Com certeza você deve ter estudado isso nas aulas de Teoria Geral do Estado, mas é muito importante que você saiba essa distinção, seja lembrado a respeito dessa distinção, até porque, se você entende as características do Estado federado, você mata as questões de federação brasileira. Então vamos lá. No Estado federado, há repartição de competências, descentralização política e administrativa entre os entes que compõem a federação. Os entes que compõem a federação, portanto, têm tanto competências administrativas quanto competências políticas e legislativas. No caso do Estado unitário, não há descentralização política. Há, de outro modo, centralização política, havendo apenas repartição de competências administrativas. Essa é a principal diferença entre Estado unitário e Estado federado. No Estado unitário, não há descentralização política, ao passo que no Estado federado, há sim descentralização política com divisão de competências entre os entes federados, competências legislativas e competências administrativas. Pensando na Federação Brasileira, que é o objeto da nossa aula aqui hoje, eu quero destacar que há aqui no contexto da Federação Brasileira repartição de competências legislativas e administrativas entre os entes federados. Na verdade, são 4 os entes federados que existem na Federação Brasileira: a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Entenda, o Distrito Federal é um ente sui generis, diferenciado. Ele não é nem Estado-membro e nem município. O artigo 32 do texto constitucional diz que ele cumula competências legislativas de Estados-membros e municípios, mas não é um Estado-membro nem um município. Isto porque ele abriga a capital federal, que é Brasília, havendo todo um regime diferenciado em torno do Distrito Federal. Então, recapitulando, são 4 entes federados: União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. De modo que esses entes federados possuem autonomia entre si. Autonomia entre si. O que significa autonomia? Significa que eles possuem liberdade. Opa, Tainara, é para extravasar então? Não. Liberdade dentro dos limites constitucionais. A partir do artigo 21 do texto constitucional, tem todas as competências dos entes federados delimitadas. E eles não podem ultrapassar essas competências, invadir as competências uns dos outros, ok? Então, eles possuem autonomia, mas dentro das competências estabelecidas no texto constitucional. A propósito, se você gosta de anotar, escreve aí o artigo 18 do texto constitucional. O artigo 18 do texto constitucional é o dispositivo que fala que os entes federados são autônomos entre si. Tá lá no caput. Abre e dá uma lidinha para confirmar que o que a professora está falando é verdade. A autonomia é entre os 4 entes federados.
Tainara, mas se há autonomia, por que você escreveu soberania no quadro? Por que você colocou que dentre as características há soberania? Porque a característica ou a qualidade da soberania existe, mas não em relação a todos os entes federados, apenas em relação à União na perspectiva internacional. A doutrina vai dizer, a respeito da União, que a União, ela possui duas personalidades, ela é bipolar, ok? Por que, Tainara, bipolar? Porque no âmbito interno, ela possui autonomia ou em relação aos outros entes federados, digamos assim. Possui autonomia em relação aos Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Mas na perspectiva internacional, pelo artigo 21 do texto constitucional, ela representa a República Federativa do Brasil no plano externo. Por isso, disse que ela tem também soberania, mas não em relação aos entes federados, e sim em relação a outros estados, a outros países. Tome cuidado com isso. A soberania implica em total liberdade, sem qualquer tipo de interferência. O Estado brasileiro não pode ser objeto de intervenção, de interferência por outro Estado por conta dessa característica da soberania, do ponto de vista internacional. Agora, do ponto de vista interno, repetindo, os entes federados possuem autonomia entre si. Então, cuidado, quando a gente fala da soberania, nós estamos nos referindo ao Estado, à República Federativa do Brasil. Aliás, a soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que consta lá do artigo 1º do texto constitucional. Então, vamos escrever aqui, artigo 1º do texto constitucional, ok? Então, ali no artigo 1º, inclusive, importante dizer isso, você vai encontrar outros fundamentos também, mas o primeiro é a soberania da República Federativa do Brasil em relação a outros estados. Aqui dentro, todo mundo tem autonomia nos limites do texto constitucional e das competências estabelecidas a partir do artigo 21. Fechou? Agora, importante dizer que o texto constitucional, ainda no artigo 1º, proíbe, veda a dissolução do Pacto Federativo. O artigo 1º caput diz que a República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel dos entes federados. Se algo é indissolúvel é porque não pode ser dividido, repartido, separado, ok? Então não pode haver dissolução da Federação Brasileira. Ah, professora, mas eu tenho um primo que mora no Rio Grande do Sul, ele lidera um movimento separatista. Liga para ele e avisa que não vai rolar. Não é possível haver separação. O texto constitucional é muito claro em relação a isso. A dissolução do Pacto Federativo é proibida. Então anota aí de novo o artigo 1º, para você não se perder. Artigo 1º do texto constitucional fala sobre a indissolubilidade. Não pode separar. Beleza, Tainara, mas e se houver uma tentativa? E se o movimento separatista se intensificar, eles prepararem um documento, declararem independência em relação ao Estado brasileiro? Nessa circunstância, existe um mecanismo constitucional para impedir a dissolução. Que mecanismo é esse? É a intervenção. Intervenção. Não estou falando de intervenção militar, não confunda. Estou falando de intervenção federal prevista no artigo 34 do texto constitucional, inciso 1.
Artigo 34, inciso 1, diz que a União não poderá intervir nos Estados-membros, porque o princípio é da não intervenção, exceto quando for necessário manter a integridade nacional. Então, a tentativa de dissolução geraria desintegração nacional e justificaria, assim, a intervenção da União nesse Estado-membro que tenta a dissolução. Então, a regra é, não pode intervir, mas nessa circunstância o texto constitucional autoriza a intervenção federal, ok? E essa intervenção federal, diga-se de passagem, ela pode ser decretada de ofício pelo presidente da República. Não precisa da provocação de ninguém, não precisa do provimento do STF, não é necessário solicitação do Legislativo ou requisição do Judiciário. O presidente da República, que é o legitimado para a decretação da intervenção, pode decretá-la de ofício sem problema algum. Dá uma olhadinha no artigo 34, inciso 1 do texto constitucional, para confirmar mais uma vez a informação que a professora está te passando. É muito valioso, né, você ler o texto constitucional. Uma coisa é você assistir a aula, outra coisa é você ler. Não deixe de ter contato com essa norma fundamental. Dando sequência, eu quero te fazer uma pergunta. Tainara, você falou agora sobre a impossibilidade de dissolução. Mas e se o Estado de São Paulo, por exemplo, quisesse se dividir em dois? E aí eu te devolvo essa pergunta, né? E se o Estado de São Paulo quisesse se dividir em dois? E se o Estado de São Paulo quisesse se fundir com o Estado do Rio de Janeiro? Seria possível? Isso caracterizaria a quebra do pacto de indissolubilidade? Não. Uma coisa é a dissolução do pacto federativo com a declaração de independência em relação ao Estado brasileiro. Outra coisa é a formação ou a extinção de novos Estados-membros, tá? Então, se São Paulo quisesse fundir ao Rio de Janeiro, ao Paraná, se dividir, uma parte do Estado se incorporar ao Estado do Mato Grosso, não tem problema algum. O que não pode é a declaração de independência. Mas fenômenos de fusão, desmembramento, incorporação, dissolução, não tem problema. O texto constitucional autoriza esse fenômeno tanto no caso de Estados-membros quanto no caso de municípios. Sim, está no artigo 18. Artigo 18. Parágrafos 3º e 4º do texto constitucional. Pode então, Tainara? Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema. Só existe um procedimento constitucional para isso. Procedimento para Estados-membros. Em primeiro lugar, precisa de plebiscito. O que é plebiscito? Consulta à população interessada antes de qualquer ato legislativo, tá? O plebiscito, ele é prévio, P de prévio. É uma consulta à população antes de um ato legislativo. Então, tem que ter o plebiscito e, se houver aprovação da população interessada, deve haver a edição de uma lei complementar federal, ok? Então, procedimento no caso de Estado é plebiscito mais lei complementar federal. Plebiscito mais lei complementar federal. Seguido esse procedimento, tá ótimo. Pode haver a fusão, incorporação, desmembramento, tem problema nenhum. Agora, professora, e no caso de municípios? O procedimento é bem parecido, mas ele possui outra fase antes do plebiscito. Essa fase é a fase de estudo de viabilidade. O texto constitucional, no artigo 18, parágrafo 4º, quando fala dos municípios,
diz que tem que haver esse estudo de viabilidade. O que significa isso? Tem que ser feito um levantamento a respeito das consequências desse fenômeno, certo? Imagine aí um município que seja dividido e a parte B da divisão vai incorrer em sérios prejuízos econômicos. Isso tudo tem que ser analisado, ok? E é analisado antes do plebiscito. Então tem que haver primeiro estudo de viabilidade municipal e depois o plebiscito com a população interessada. Para por aí? Não, senhor. Depois do plebiscito tem que haver a edição de uma lei estadual com base em uma lei complementar federal. Tem que haver uma lei estadual com base numa lei complementar federal que até o presente momento deste vídeo ainda não foi editada. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais para a gente estar cada vez mais pertinho. Até o próximo vídeo.